Pode soltar. Sim, ó. É com muita honra que eu queria chamar Roman Bessole! Uma salva de palmas! Parabéns, quebra tudo. Cara, o que eu posso falar para vocês assim, senta aí, galera, que tudo é aula, né? Eu falo assim, nós vamos falar de valor, nada como ensinar na prática. Eu peguei um cara que veio lá do Espírito Santo, que só para falar que eu sou bom. E às vezes eu nem sou bom. Mas o jeito que ele fala, vamos falar a verdade, agrega valor ou não agrega? Gente, vocês têm um caderninho aí. Mais do que a gente bater esse papo e transferir o conhecimento aí do que a gente vem se especializando, causar impacto na vida de vocês, que vocês consigam aplicar no dia a dia, no negócio de vocês. E eu vou revelar todas as estratégias daquilo que a gente fez no Faça a Sua Sorte e daquilo que a gente faz na Bessane, para vocês terem ideias na prática de fazer no negócio de vocês. E assim, posso falar uma coisa? Vem dando certo. Tudo aquilo que a gente se propõe, as pessoas veem valor. Veem valor naquilo que a gente está construindo, porque a gente realmente é intencional. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Então eu quero que você pegue esse caderninho, uma caneta, nós vamos trocando ideia, e tudo que vocês visualizarem aqui, eu quero que vocês tenham essa sagacidade de se perguntar, por que eles estão fazendo isso? Porque nada é aleatório, gente. É intencional. É intencional para impactar a vida de vocês e vocês não questionarem ter que pagar para vir aqui. É intencional na vida de vocês para vocês falarem do evento para outra pessoa. Porque o Johnson tem esse talento de comunicação, de falar bem. Por que eu trouxe ele de novo para cá? Tem um carinho muito grande? Tenho, mas ele agrega valor no evento. Então tenham em mente, tudo é aula, tudo pode ser modelado e aplicado. Aí você tem que ver se faz sentido no seu negócio. O que eu mais vejo por aí é as pessoas assim, Roman, eu não tinha uma ideia que você tinha esse conhecimento, essa bagagem, esse repertório. E posso falar para você, às vezes o seu cliente não sabe o valor que você tem, do seu produto, da sua marca, do seu serviço, da história que tem por trás daquilo que você vende, daquilo que você faz. E sabe o que você tem que fazer? Parecer profissional, bom, e isso é agregar valor. Porque senão você só está entregando o produto e o serviço. Então, antes da gente ir para o conteúdo, eu já vou te dar uma dica, uma parte da nossa estratégia. Trazer alguém de fora e essa pessoa falar de você é uma transferência de autoridade. Assim como o médico, quando ele passa um remédio e você não questiona, é assim em certas autoridades específicas em determinado assunto. Por isso que os influencers têm crescido e ganhado bastante dinheiro. Porque ele transfere a autoridade dele para a sua marca. Então, mais do que o título da FGV, faculdade, pós-graduação, eu consigo trazer a autoridade para a minha pessoa, entregando o conteúdo e mostrando o que eu sei, ou, como o Johnson fez agora, brincadeiras à parte, ele transferiu a autoridade dele para mim. O que eu queria falar para vocês, e nem vou apresentar a minha ficha, eu vou falando durante a palestra,
é o seguinte: qual a única coisa dentro do seu negócio, e eu sei que aqui tem muitos colaboradores, ou seja, parte da equipe, quem aqui veio com um grupo de acima de 4 para cima de pessoas? Levanta a mão aí, só para eu ter uma ideia de quantos grupos a gente tem aqui. Tem a galera aqui. Vamos ver quem bateu o recorde aqui de time? Quem aqui está com um grupo da empresa acima de 6 pessoas? 10 pessoas. Calma. 10 pessoas. Tem um aqui. Fica só um dessa empresa aqui para representar essa empresa. Um de cada empresa. Eles estão acima de 10. Aqui tem mais alguém acima de 10? Quantos são? 12. 11. Dá um prêmio para a galera do 12 ali. Que é isso, velho? Vieram 12. Faça salva de palmas. O que eu estou fazendo aqui, gente, na hora de entregar o prêmio? Agregando valor. Falando que tem muita gente interessada. Tudo é história. Por que você acha que tem depoimentos nas páginas de vendas? Isso é prova social. Se tem muita gente comprando, quer dizer o quê? Que o negócio é bom. Vocês já vieram aqui uma outra vez. É a segunda vez que eles estão vindo. Estão vindo com 11 pessoas. Sem vocês aqui. Quem é a primeira vez? Ó, galera. Só com isso daqui. Eu falando que o cara está a segunda vez e ele veio com mais de 10 pessoas. Você acha que o dia vai ser bom ou não vai? Mano, é prova social. Isso agrega valor. Aí você tem cliente lá de 10 anos e você não conta essa história para ninguém, mano. Você precisa falar disso. Quer ver outra prova social? Quem aqui veio no evento acima de 100 quilômetros? Distância, de Rio Claro para cá, 100 quilômetros. Vamos lá. Quem tá, fala mais longe aí, vamos ver quem ganha. Bauru, distância em km, para a galera ter uma noção. 212. Quem veio mais longe? 212. 212, alguém dá mais? Mas, meu amigo, você já ganhou um prêmio, hein? Você está de sacanagem aí. Hã? Tem razão, dá um prêmio para ele. Dá um prêmio diferente para ele lá. Uma salva de palmas. Cara, a pessoa passa 200 quilômetros dentro do carro para vir no evento. Isso é uma prova social, é uma história que eu posso contar. Por favor, tira o depoimento dele, viu, gente? Galera, o que eu estou falando? Qual é a única coisa que, se você tiver no seu negócio, você resolve qualquer problema? Quem me ajuda aí? Tem uma coisa que, se você tiver dentro do seu negócio, vamos mudar o termo, que eu falei que resolver é complicado. Vamos dizer que ele deixa a solução de qualquer problema mais fácil. Quem me ajuda? Diálogo, quem mais? Ouvir, quem mais? Relacionamento, conhecimento, convicção. Sabe o que deixa mais fácil? E não é que resolve. Deixa mais fácil? Dinheiro. Quem falou aí? Uma salva de palmas. Se você tiver dinheiro, você vai contratar uma consultoria que vai te ajudar a falar melhor. Vai contratar uma consultoria para ajudar a acertar os seus números, a sua precificação. Se você tiver dinheiro, você vai encontrar um sistema que vai te ajudar nos processos. Se você tiver dinheiro, você coloca uma equipe de vendas. Se você tiver dinheiro, a maioria dos seus problemas vão ser resolvidos de uma maneira mais fácil. E qual é a melhor maneira de trazer dinheiro? Tanto para o empresário quanto para a equipe. Vendas, é isso aí. E dentro da vendas, toda venda é lucrativa? É isso aí. Nem sempre. Tem empresário vendendo, tomando prejuízo. Teve um caso, cliente nosso, que nós vamos analisar os números dele, a precificação dele, ele estava há anos, por causa da pandemia, vendendo no prejuízo. E ele fala: Roma, eu vendo, não vejo a cor do dinheiro.
só estava girando, queimando caixa, vendendo sem ter lucro. Então a venda é o caminho, mas eu preciso ter lucro. Empatalfinil. Isso é uma opção. E para eu ter lucro, qual a melhor maneira de eu ter uma venda mais lucrativa? Quem me ajuda aí? A melhor maneira de eu ter mais lucro. Eu vou ajudar vocês, vai. Quem aqui é dono de casa ou mora em casa e vai no mercado e sabe o preço da cebola? Me ajuda aí. Quanto que é o preço de uma cebola? Uma cebola. Eu sei que o quilo é X, mas uma cebola, vai. R$1? 56? Depende do tamanho. Vamos dizer que é R$1 para ficar fácil? R$1 uma cebola grande, gostosa, não sei o quê. Quem conhece essa cebola aqui, ó? Blooming Onion. Quem conhece ela? Mano, esses dias eu fui lá, né? Fui na Outback e tal, fiz a feira e os caras deram um voucher. E eu sou meio assim, racional, né? Eu não sou muito do emocional. Minha esposa falou: olha o que os caras deram. Um voucher da Blooming Onion de graça. Nós vamos lá, vamos comer e não vai pagar nada. Eu falei: nossa, vou morrer com 150 com certeza. Para comer a cebola que é R$1. É a cebola e o molho. Eu falei: e ela tá achando que é vantagem, meu Deus do céu, como nós vivemos num mundo diferente, né? Aí ela falou assim para mim: é de graça, estou vendo aqui, não tem nada mais. Eu falei: Gabi, não tem jeito a gente ir lá e só comer a cebola. Não, mas não vai existir isso. Vai, é sentar, pede. Aí ficou esse dilema. Só que o X da questão é: por que eles fazem essa promoção e essa coisa doida? Cara, a cebola custa R$1. Eles vendem a 49, dependendo do lugar 59, dependendo do lugar 69. Uma cebola. Isso é agregar valor ou não é? Isso é trazer lucro e dinheiro para a empresa ou não é? Isso é uma opção de pagar uma comissão melhor pro vendedor ou não é? Gente, nós estamos falando disso, não é só vender. Eu tenho que ter margem de lucro. Esses dias eu estava lendo um artigo de uma empresa na Alemanha. Em média, porque depende de margem de lucro de cada negócio. Mas 1% de desconto, ou seja, tirando o valor, porque quando você agrega, você sobe o valor do produto. E quando você dá o desconto, você está diminuindo, você está tirando, desagregando o valor do produto. 1% de desconto numa empresa que tem 20% de margem de lucro, você precisa aumentar 5% nas vendas. Você deu 1% de desconto. Sabe o que você tem que fazer? Tem que vender 5% a mais. Aí o que o brasileiro faz? De padrão, 10% de desconto. Se a sua empresa estiver nessa estatística, isso equivale a você aumentar 50% a vendas com essa promoção, com esse desconto. Se você não é uma referência, precisa passar por uma consultoria para validar isso, mas só te falando, abriu o olho. Se você com esse desconto, com essa promoção, não aumentar agressivamente o seu faturamento, talvez a promoção não esteja fazendo sentido. Quando eu falo de agregar valor, é isso. É pegar um produto, é pegar um serviço que também dá para agregar valor e subir o preço dele. Porque, vamos falar a verdade, quem aqui é empresário ou vendedor ou time tem medo de subir o preço porque sabe que o cliente vai reclamar? Levanta a mão aqui, ó. Mano, você vai subir o preço, é aquele receio. Nossa, o cliente vai reclamar. Só que, cara, eu não vejo a Apple reclamando de subir o preço em cada lançamento do iPhone. Porque eles só sobem o preço. Eles agregam valor. E o tema da nossa palestra é sobre isso, agregar valor, ter mais dinheiro no nosso negócio. Só que às vezes, a gente fala assim: Roman, não tem jeito de eu agregar valor em produtos de commodities. Por exemplo, uma manga. Como é que eu vou agregar valor? Numa uva.
E aí eu tenho exemplo do nosso amigo do Mercado da Qualidade. Quem aqui de Rio Claro conhece o Mercado da Qualidade? Levanta a mão aqui. Cara, ele é referência de qualidade e conceito na cidade. Você vai comprar uma fruta lá, para quem não conhece, é impecável. É difícil você achar uma banana passando, estragada não acha. Estou falando de passando do ponto. Por que eu estou falando isso para você? Porque ele criou um conceito em cima desses produtos com um shelf life mais curtos. Porque os industrializados têm em todo o mercado. E ele tem alguns importados e tal. Só que sabe o que ele faz aí? Ele pega e coloca uma pessoa do time dele, uma vez por dia, à tarde, para selecionar as frutas estragadas. Ou, melhor, que lá não veio estragada, mas que estão passando do ponto. E sabe o que acontece? Ele vende uma uva lá, 150 pau o quilo. 150 reais uma uva. Ele vende. E eu vou lá, mano, eu falo, isso aqui não vai vender, vai encalhar, não tem jeito. Não vai vender. Aí eu vou lá, some uma bandejinha, está vendendo toda semana. Tem cliente. E como que ele fez para agregar valor? Em manga, banana, uva. Conceito. Ele teve o cuidado do ambiente, de como oferecer, da marca, do posicionamento. Nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar para vocês hoje sobre os 5 pilares de uma venda de valor agregado, seja serviço ou produto. Mas o que eu estou falando para você é que não importa se você vende uma manga, não importa se você é um prestador de serviço como eu, ou se você é uma indústria. Dá para você agregar valor no seu produto, no seu serviço. E aumentar o preço sem dar esse desconto. Mas assim, uma vez até os meninos estão aqui. O pessoal de investimento foi lá no meu escritório dar uma palestra para a equipe, foi bem legal, foi bem esclarecedor. E assim, uma palestra bem construída, com conteúdos, e eu gosto de investimento, então eu sei se o cara está falando bobagem ou não. E eles arrasaram. Mas por diversas vezes eu ficava falando de conceito para a minha equipe. Porque o conceito, o princípio, é a base para você andar sozinho. E quem tem o conhecimento não depende. O que eu quero transferir aqui com vocês não é exemplos, uma cebola com valor agregado, põe farinha, né? Ou trigo, sei lá o que é aquilo, um molho, põe numa bandeja bonita, pronto. Multiplica ela e vende por R$60, que é o conceito do Outback. Eu não quero dar exemplos só para vocês. Eu quero que vocês entendam os princípios e os conceitos para vocês saírem daqui com esse caderninho cheio de ideias aplicáveis dentro do negócio de vocês. E posso falar uma coisa? Nós temos aqui empresários e times, empresários, dono do negócio e colaboradores. E o agregar valor tem a responsabilidade desses 2 perfis de pessoas dentro da empresa. Tem coisa que é responsabilidade do empresário e tem coisa que é responsabilidade do time para ter uma venda de valor agregado. Mas e aí, quem que me ajuda? O que seria agregar valor? Pô, exemplo, eu tenho certeza que nós vamos ter uns 50 aqui. Mas quem consegue falar um pouco dessa definição? O que seria agregar valor? Que se a gente entender esse conceito, fica mais fácil de chegar lá no escritório, na empresa de vocês, e fazerem algo do tipo. Agora, sem entender isso, fica difícil. Quem dá um chute aqui? Brainstorm total, não tem certo e errado. Quem me ajuda? Experiência, perfeito. O que mais? Atendimento humanizado, qualidade. O que mais? Resultado. Perfeito. Todos esses são atitudes, tarefas, ações para agregar valor, e está certo. Mas e no conceito? O que é isso? Pessoal, basicamente, e aí essas bolas aqui do lado,
poderiam estar cheias desses exemplos. Pode ser a condição, pode ser o relacionamento humanizado que o pessoal falou, pode ser detalhes na hora de entregar o produto e serviço, pode ser a entrega, que nem o Mercado Livre fez o full. Cara, eu fico impressionado com isso. No Brasil tem um negócio desse, o tamanho que é o Brasil, os caras entregar no dia seguinte até meio-dia. É uma diferenciação, é um valor agregado. O Mercado Livre é mais caro que o Shopee, só que entrega num prazo mais rápido. Entrega, a garantia, tem janelas que tem 10 anos de garantia, e ela acaba se diferenciando pela garantia. Ou um bônus entregue, enfim. Se vocês olharem, existem várias opções para agregar valor, mas tem uma, deixa eu só ver um negócio aqui, tem uma coisa, olha que gostoso, dando spoiler aqui, tem uma coisa, foi embora aqui, gente, pera aí, tem uma coisa que a gente vai falar que vai resumir isso, mas o grão, quanto que eu gasto, só para vocês entenderem, quanto que eu gasto de grão para fazer um café? Poxa, se eu for comprar o grão em si, sei lá, você vai gastar 50 centavos? 30 centavos? R$1 que seja. Se gastar. Dependendo do lugar, o cafezinho preto sai como brinde. Ou você vai pagar R$2 no bar, ou numa lanchonete. Na Starbucks você vai pagar R$10. O que difere, tudo nós estamos falando de café, e tem o pessoal do café aí. O que difere eu pagar num copo de café 50 centavos, R$1 ou R$10? E agora é o momento que vocês vão anotar, que é o X da questão, que é o jogo que a Bessane está buscando jogar. Aqui, eu entrego basicamente o produto ou o serviço que eu me proponho. Sem nada daquelas bolas e opcionalidades a mais. Nessa situação, eu tenho ou uma transformação, ou um serviço, né, que no caso é a mulher perdendo tempo, fazendo cafezinho, ou a pessoa fazendo cafezinho. E aqui, eu tenho uma série de serviços, produtos e detalhes, e eu vou falar dos 5 pilares do efeito Disney, para você sair da diferenciação. Quando eu estou aqui, basicamente eu estou vendendo commodities. Estou vendendo a manga sozinho, eu estou vendendo o café sozinho, eu estou vendendo o meu serviço sozinho, que é... O que é o serviço sozinho? É fazer a barba, cara. Eu vou lá, faço a barba e acabou. Aí tem barbeiros que agregam alguma coisa a mais. O que eles fazem? Põe uma toalhinha no seu rosto. Já cobra um pouco mais. E tem outros barbeiros, que vai o pessoal da Corleone, por exemplo, que eles têm uma experiência. É o jeito de se vestir, é uma história para contar, é um lugar instagramável. Aqui eu vendo produto ou serviço de commodity. Aqui eu agrego coisas a mais, que já seria um serviço. E ali eu tenho um conjunto, a minha entrega é muito maior. Tudo isso se resume ao quê? O que é o valor agregado? São serviços na sua entrega. Sabe o que você está fazendo? Agregar valor é aumentar o quê? Venda com valor agregado não é o que você vende, não importa o que você vende, mas é como você vende. Você está aumentando a sua entrega. O agregar já vem da própria definição da palavra. Agregar é somar, é colocar com. Quando você está fazendo uma venda agregada, você está somando entregas, que hoje vem se falando muito de over-delivery. O over-delivery é uma venda com valor agregado depois que eu já vendi. É o que? Agregar valor no pós-venda. É isso que é o over-delivery. Basicamente, agora, agregar valor antes da venda na negociação, é eu colocar algum serviço, podemos chamar assim, para que o cliente perceba que o valor pago
está muito menor do que o valor recebido. Agregar valor é você fazer algo a mais naquilo que você pretende vender. Eu posso ser o barbeiro que só corta a minha barba, a barba do meu cliente, como ele pede, ou eu posso mudar a experiência dele, coloco uma toalhinha de pano quente. Eu lembro que uma vez, quando eu comecei a deixar a barba, né? Eu fui fazer lá, era um conhecido do Kim, eu sentei e tal, fazer a barba. Cara, ele falou, agora eu vou... Ele foi explicando, sabe? Tinha todo um ritual do processo dele. Ele falou, cara, agora eu vou colocar um pano de água quente que abre melhor os pelos e tal. Mano, eu me senti num spa. Sabe aquilo que você nunca faz nada pra você? Eu falei, caraca, velho. E aí, a hora que eu saí, eu deixei 50 conto lá. Eu falei, nossa, pagava 10, mano. O que aconteceu aqui? E o duro, sabe o que aconteceu? Eu saí com um cartão fidelidade ainda que eu preenchi e fui voltando. O que ele fez? O produto dele, ou no caso o serviço, é fazer a barba. Mas ele ficou nessa região de commodity? Não, ele saiu. E o próximo passo é ele criar um conceito da marca, da roupa que ele veste, na hora que você entra. É esse o efeito Disney. Esse mesmo efeito, se vocês repararem, é o que a Bessane vem fazendo. A Bessane, ela tinha um sistema e prestava serviços de desenvolvimento, e presta, né? Desenvolvimento desses sistemas. E quando sim, dava treinamento e dá treinamento. O Faça a Sua Sorte e os outros movimentos que a gente faz, a gente está entrando na era da experiência. Sabe por quê? Porque a nossa hora está sendo mais cara. Porque eu tenho duas maneiras de crescer o meu faturamento. Colocar mais gente para vender minha hora, e eu contrato mais horas e vendo mais horas, ou, o que eu faço? Eu aumento o valor da minha hora. E sabe o que aconteceu? A gente percebeu que existia outras maneiras de valorizar quem caminha com a gente. Aqui eu não sei se são todos, deveria ser, mas tudo bem se não aconteceu isso. A única coisa que quem é cliente está lá no fundo. Tem alguém que é cliente nosso? O pessoal dá um brinde para eles ali, que era para eles estarem aqui. Ó. Fica com a mão levantada ali só para a gente ver. Tem um brinde especial para quem é cliente. Se vocês olharem nas cadeiras da frente, está marcado assim, ó, VIP cliente. Sabe por quê? Porque na primeira edição, a gente deu o ingresso para cliente. E a gente percebeu que dar o ingresso dava para o cliente mensurar o valor que ele tem. E o ingresso era, acho que 60, 100 reais. Eu estava falando assim para o meu cliente, cara, você custa, ou o seu valor para mim nessas experiências nossas é 100 reais. Agora, quando eu faço essa diferenciação de um brinde a mais, de um lugar mais aconchegado aqui na frente, eu estou falando assim, o que você representa para a Bessane não tem preço. Como que essa galera, e não é diferenciando, tudo é aula, mas como é que essa galera vai vir aqui? Eles não têm como comprar, porque pagou o mesmo valor, tem que ser cliente. E aí isso fala, uau, cara, está cabeçando, os caras têm um valor agregado, porque eu faço a sua sorte. E sabe o que vai acontecer no ano que vem? Vai ter um momento de network somente dos clientes. E eu sempre vou estar buscando de fazer algo sensacional para a galera, mas para os clientes vou agregar valor. Sabe por quê? Porque essa galera está todos os meses comigo, e eu faço a sorte uma vez só por ano. Então eu tenho que fazer algo surreal para todos, mas encantador, uma experiência diferenciada para quem está todos os meses comigo. E como isso aqui foi modelado, alguém? Não, a Carla deu. Cadê a Carla? Ela, a próxima palestra, ela deu a ideia, falei, pô, é verdade. E eu dar o desconto, eu estava desvalorizando o valor agregado que eu gero na vida desses clientes. Você tem que parar para pensar nisso. Só que isso tem uma receita? Não. O agregar valor é só colocar junto algo a mais daquilo que você se propõe a fazer. Não tem dicasinha, hacks, vou ver num videozinho no YouTube. Cara, vai a merda, você tem que pegar, sentar a bunda na cadeira e pensar no seu negócio. E é só empresário? Não, porque quem está na linha de frente é o time.
O empresário tem que buscar em feira, em network, em contato, em mindset, mastermind. Mas o cliente, ele é escutado pelo time operacional. E é um papel de todos isso. E é muito simples. Só que também dá muito trabalho. Então, gente, agregar valor, basicamente algum serviço, alguma transformação, para que a sua venda seja feita de um jeito diferente. Não é o que, mas é o como. Você vai, cara, e assim, eu vou te falar para você, que nem a gente mostrei lá, garantia uma opção, te falei para vocês de um case de uma empresa que dava 10 anos de garantia. Gente, não adianta copiar. Eu vi um case de uma empresa de berço, dando garantia de 10 anos. Gente, o berço, o neném ficar quanto tempo no berço? Não dá. Não dá. Tem uma galera ali que tem uns 5 filhos, verdade. Eu mesmo já estou com um neném em casa há uns 5 anos já. Nasce um, vai outro, nasce um, vai outro. Porque, olha, mas é essa linha, gente. O que eu estou falando para vocês é para a gente refletir. Quais são as características de uma venda de valor agregado? São 5, e eu fiz um acróstico. Na verdade, assim, existem muitas. Mas eu fiz um acróstico para vocês lembrarem. E se vocês levarem esses 5 pilares, anota aí, valor, é até com a própria palavra, valor agregado, e o acróstico é com essa palavra. Se vocês aplicarem esses 5 pilares, vocês vão estar passando de simplesmente um produto e um serviço comoditizado, passando reto para aquela linha do cafezinho, e vocês estarão indo para a linha do Starbucks, para a linha do efeito Disney, para a linha do mercado qualidade, se diferenciando para a experiência. Veja bem, o produto tem uma margem, no serviço tem uma margem maior ainda, e para quem vende experiência tem uma margem maior ainda. Eu estou falando sobre isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem quanto que a experiência conta. Quem sabe aqui o que é dropship? Levanta a mão aqui, ó. Dropship. Deixa eu falar que a maioria não conhece. Dropship basicamente é eu comprar e vender sem necessariamente passar o estoque. Muitas vezes eu faço só o apontamento da venda. Vou dar um exemplo prático e fica mais fácil de a gente entender. Esse cara, ele fazia o seguinte, ele criava um anúncio no Mercado Livre, com um prazo de entrega para 45 dias. E ele ia lá no AliExpress. Quem conhece o AliExpress aqui? O AliExpress é um site chinês que demora alguns dias, uns 10, 15 dias, para entregar. Nesse anúncio do Mercado Livre, o que esse cara fazia? Ele pegava, quando vendia, pegava os dados de quem comprou, e fazia uma compra no AliExpress, jogando o endereço desse cliente dele no Mercado Livre. O que acontecia? O produto não passava pela empresa dele, ele nem comprava o produto, ele só redirecionava. É um pouco diferente do conceito de compra e venda. Eu falei que compra, mas na verdade não compra e venda. Ele só vende, direto. Qual é o X da questão? Você fala assim, mas tem o AliExpress ali, por que ele agregava nessa relação para os clientes dele? Sabe o que ele agregava? Você já esperou 15 dias para uma compra do AliExpress? Quem já comprou lá? Cara, eu vou falar para você assim, que é um surto de ansiedade. Você fala assim, meu Deus, vai ficar preso isso daqui, não sei o que, você entra todo dia, você sabe que vai demorar 10 dias, mas desde o primeiro você já entra para ver onde está a sua mercadoria. E é assim. E esse cara pegou esse código. Sabe o que ele fez? Nesse processo de dropship dele, ele só colocou uma pessoa, um atendente, para ficar falando diariamente como estava a mercadoria dele. Esse relacionamento com os clientes dele no Mercado Livre fez com que os caras sentissem segurança.
E ele faturou 4 milhões só fazendo isso, mano. Comprando no AliExpress e colocando destino do Mercado Livre, que era o endereço de compra que os caras tinham colocado lá. Você tem noção? E ele tinha uns 5, 6 atendentes só para ficar falando assim, o status e não mudava o status. E era isso. Só que isso, para quem compra da China, é um valor agregado, porque eu sinto segurança. E o que você tem mais medo quando está comprando no AliExpress é, minha encomenda não vai vir. É a insegurança. Ele pegou isso, percebeu que no cliente do perfil dele tinha essa insegurança e começou a se posicionar nisso. O que eu estou falando para você é que, às vezes, aquilo que você acha que não significa nada para você, para o seu cliente significa muito. É o acompanhamento, é o cuidado, é o estar próximo. E, ao contrário, também é verdadeiro. No começo, quando eu perguntei o que é um valor agregado, o pessoal falou qualidade. Sabia que a qualidade, se você não tiver e você consegue fazer uma venda de valor agregado? Quem conhece aqui o mundo animal? Uma lanchonete, uma hamburgueria? Levanta a mão aqui. Cara, eu amo lá. Só que eu amo porque eu tenho uma criança de 5 anos ali, né? 3 anos. O lanche deles não tem nada de especial para o meu paladar. E isso é muito subjetivo. Mas para o meu paladar não tem. A qualidade em si do hambúrguer, mas a experiência, eles têm, meu filho adora Madagascar, e tem o Alex, o leão. E no mundo animal, tem um mascote que chama Leonel. Eu decorei, gente, sei tudo lá. Tem o Leonel, os amigos dele, é uma doideira. Cara, ele vai e fala que é o Alex, o leão, e abraça o Alex, o leão, e vai para cima e vai para baixo, e não sei o quê. E tem a parte dos brinquedões do Alex, o leão, e tudo para ele é isso. E o leão vai, anda lá com a roupa fantasiada, para cima e para baixo. O lanche em si, não tem nada demais. Mas eu voltaria lá? Voltaria. E ele quer que eu volte, e eu volto, e assim vai. Então, precisa ser um produto de qualidade para ter esse diferencial? Depende do seu perfil. Você acha que o meu filho está ligando para a qualidade do lanche? E quem que leva eu lá? Você acha que eu vou... amor, vamos ver onde nós vamos comer? Vamos ver o Leonel? Não! Os caras estão preocupados com o cliente deles, que é o meu filho. E pro meu filho, é o melhor lugar do mundo. Você percebe que, às vezes, você está focando em agregar valor na coisa errada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender esse conceito básico. Cara, eu tenho que colocar algum serviço, algum cuidado, pode ser até um produto, algo a mais, pro meu cliente. Mas desde que ele perceba e sinta que há algo a mais. Porque para você falar e o cliente não perceber isso, você está desprendendo energia, dinheiro e tempo. Certo? Roman, eu não sei o que agregar. Eu vou dar um hackzinho aí. Pode anotar que isso aqui é book, isso aqui abriu minha cabeça, cara. Quem vende produto é a coisa mais fácil do mundo. Você vai procurar o seu produto no Mercado Livre e vai olhar os comentários. As dúvidas são os anseios das pessoas. Eu vendo uma calculadora. Quais são os diferenciais que agregam na minha venda da calculadora? No Mercado Livre, vai falar as dúvidas que a pessoa tem. Aí você olha lá. E a sua calculadora paga? Aí você fala, opa, um diferencial que a molecada está procurando. Aí você vai lá, quando você for vender, o que você vai falar? Deixa eu falar para você, tem uma coisa ainda nessa calculadora que o pessoal pergunta muito. Quando você está digitando, fazendo uma conta, sabe quando você digita aquele número errado? Então, ela dá para pagar. É pesquisar e entender. E se você não tem ainda o seu produto posicionado, você procura na internet. Os comentários, não precisa ficar olhando os comentários do post do Neymar, mas olha os comentários do produto que você vende dentro do Mercado Livre. Dentro da loja específica que você trabalha, pode ser Leonel Merlin, eu não sei. Ali está o ouro para você fazer uma análise e pensar assim, cara, como é que dá para eu agregar valor? E se você já tem cliente aí, meu amigo, aí é só lá no sapato, porque senão é preguiça. Se você já tem um cliente, fica mais fácil saber o que agrega valor para ele, que é só escutar. A gente criou esse evento
Quem sabe por que a gente criou o Faça Sua Sorte? Levanta a mão aqui. Pouca pessoa. Eu vou falar até na... Então, não vou nem falar agora. Vou deixar um loop aí na cabeça de vocês. A gente criou o Faça Sua Sorte para agregar valor na vida do cliente. Escutando ele, vendo os problemas que ele estava tendo, vendo os resultados que ele queria ter. Você precisa escutar o seu cliente. Vamos para o acróstico. Valor. Tá. A primeira coisa que você vai precisar entender, para ter os 5 pilares da venda com valor agregado, da era da experiência, efeito Disney, é visão do cliente. Cara, eu vou falar para você assim, particularmente, eu fui uma pessoa que demorei um pouco para entender isso, e às vezes eu preciso ser chamado pela equipe. A visão do cliente, o V de visão do cliente, remete mais ao que o cliente vê. Ele chega na sua empresa, como que é a fachada da sua empresa? Por que vocês acham que a gente escolheu a Xavier como parceiro de evento? Cara, hoje a Carla, ela está em inúmeras empresas. Para vocês terem uma ideia, eu conheci ela no Mastermind, ela dando mentoria, e cada empresa tinha pagado R$20.000 para estar lá. E ela estava dando o conteúdo lá. Então, assim, ali tinha uns R$500.000 investidos para ter conhecimento. E a Carla era a pessoa que estava passando esse conhecimento. Conheci ela lá. Cadê ela? Está aí? Está ali, tá se concentrando, está aqui. E assim, quando eu estava... O que eu falei antes? Mas perdi a linha aqui, foi embora. Visão do cliente. Mas não sei por que eu citei ela, velho. Porque, obrigado, gente, eu fui embora, sabe quando não sei o quê? E voltei, obrigado, voltei, que meu eu voltou. Nossa, os caras estão atentos, uma salva de palmas para vocês, né? Mais atento que eu aí. Desse jeito eu vou achar até que está interessante, né? Ó, aí por que a gente escolheu a Xavier? A Carla está em inúmeras empresas, por que eu ia citar ela? Porque ela roda, ela participa disso daqui nos melhores lugares. Conheci ela na Eduz, que é uma das maiores plataformas de ensino online do Brasil. Ela estava dando a mentoria lá, e ela falou assim, puta lugar bacana que vocês escolheram. Sensacional a estrutura. É isso. Faz parte de quando vocês virem para cá, participarem disso, falar, uau, os caras não brincam. Eu quero que quando eu lançar qualquer coisa, vocês pensem, pô, é da Bessani. Pra vocês terem uma ideia como esse efeito de conteúdo, de história e de repertório de agregar valor, ele gera na cabeça das pessoas que a Apple falou que vai lançar um carro. Já tem 1.000 pessoas na fila da espera. E nem sabe quanto que é o valor do carro, mano. Não sabe nada. Mas sabe o que é isso? Eles sabem o quanto que a marca agrega valor naquilo que eles se propõem a fazer. O que eu estou falando para vocês é o seguinte. A gente, em tudo que faz aqui dentro da Bessani, pensa nisso, para a gente ficar com histórico na cabeça de vocês de agregar valor. Você tem que perder esses minutos de pensamento estratégico, tanto equipe quanto empresário, para agregar valor. E não adianta aqui, ó, isso aqui é obrigação da Bessani, ó, do empresário, eu, meu pai, os sócios, a ter uma fachada linda, a proporcionar um ambiente top para vir aqui. Só que adianta eu dar um uniforme top para a galera, uma fachada top, e o vendedor, o colaborador ir tudo molambento, e não escovar o dente. Mano, vocês dão risada, né? Opa, filho, já peguei vendedor em empresa de cliente nosso com um bafo. Um bafo. O cara não sabia o que fazer. Eu falei, cara, você tem que fazer alguma coisa, mano. Assim, não precisa expor ele, mas precisa conversar. Não dá. E aí, tem coisa que é papel do empresário e tem coisa que é papel do time.
Aqui com vocês eu falo despojado, mas tem reunião que eu participo, que eu já fui em São Paulo com a diretoria do pessoal da Ambev, que eu não posso falar a coisa que eu do jeito que eu estou falando aqui. A linguagem, como que o seu público espera te ver e te escutar? Isso faz parte, é a visão do cliente. Cara, uma vez eu fui lá, um amigo meu foi lá no restaurante, chama Hong Hi, não sei quem conhece São Paulo. Cara, Hong Hi, conhece lá, amigo? Hong Hi? Hong Hi é um restaurante conhecido como... Isso, ele faz, é isso aí mesmo. O cara faz macarrão chinês caseiro, então ele faz um show com a massa, é a coisa mais linda. Aí, cara, eu fui lá, uma delícia. Só que quando eu entrei, um negócio assim meio, sabe, estilo chinês, assim, que os caras não ligam muito para isso aqui. Eu falei assim, rapaz, é bom mesmo, Tomás? Ele falou, cara, não vai, relaxa. E eu falei, mas quanto que é? Porque, dependendo da situação, eu falei, cara, é bom, você já estava disposto a pagar, né, uns 100 contos, você estava disposto. Quando eu vi o lugar, eu falei, não. Se for sem conta aqui, eu vou embora. Então, mas estou falando para você, mano. Não, relaxa, é coisa boa. Aí eu sentei e vi uns 30 pau. Falei, 30 pau dá para errar, né? Ô, cara, senta ali, 30 pau, 10%, sei o quê. Vai dar para errar, não tem problema não. Cara, tudo isso porque o lugar não era bonito. Porque eu tinha saído e é top. E eu tinha saído de casa para gastar 150 pau. Eu vi o lugar e falei, vamos embora. E aí quando falou, eu só fiquei porque é 30 reais. E o duro que é 30 reais, uma comida deliciosa. Toda vez que eu vou para São Paulo, eu vou, porque é caseira, macarrão feito na mão. É uma delícia, vale muito a pena. Só que ele não se preocupa com isso, e aí o ticket dele é lá embaixo. Faz parte dos 5 pilares, anota aí. Visão do cliente. Você tem que se preocupar com o que ele está vendo de você e do seu time. Segundo pilar. Atenção aos detalhes. Meu amigo do céu. Quem aqui reparou os detalhes? Lugar VIP para cliente. Vocês vão esperar na recepção. Faz um barulho na entrada. Set de música. Bibibi. Mestre de cerimônia. Crachazinho com o logo da Bessane. Crachá. Vira o crachá de vocês. Assim, ó, faz assim, ó. Tem dos dois lados, porque não vai ficar nunca sem saber seu nome, não sabe? Quem vai muito em congresso sabe. Ou, pô, é um saco você tá lá, a hora que você olha o seu crachá assim, virado, e não dá para ver o seu nome. Aí você vai, deixa eu arrumar, né? Tal, nome para frente, tal, a hora que você anda, olha de novo, tá a parte que não está seu nome. Detalhes. Para você ter um valor agregado a nível de experiência, precisa tomar cuidado com os detalhes. Lá na Bessane, eu mostrei a sede, quem já foi lá sabe, ela é impecável. Mas tem uma cachorrinha que às vezes fica solta. Não adianta a gente ter uma sede impecável e chegar lá, tem um cocô bem na entrada, onde o cliente vai pisar. Cara, é detalhe isso. Não adianta a Bessane estar numa mansão na sede dela e... O pessoal está pedindo para acelerar aqui, gente. Os detalhes. Faz parte de obedecer o horário, né? E eu não entregar um lugar bom, ou, por exemplo, o meu empresário dá uma embalagem surreal, e a hora que eu vou colocar o produto para o cliente, eu jogo a camisa lá na embalagem, eu não embalo de direito, não faço o fechamento como foi planejado. Eu preciso ter esse olhar de cuidados com os detalhes. Vou acelerar aqui, senão vou apanhar, mano. A outra coisa da criação de valor é a linguagem. Que isso daqui os caras estão querendo me sabotar, né, mano? É a linguagem. Mas eu sei de cabeça aqui. Deixa eu voltar aqui. Se coloca aí no acróstico. É aqui, ó. Beleza, linguagem. Mas é esse o significado. Nessa linguagem do valor, você precisa ter o quê? E aí é muito papel do time de vendas, muito papel de quem se relaciona com o cliente. Por que de quem se relaciona com o cliente? Porque assim, gente, eu já fui em restaurante top. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir em bons restaurantes. E eu fui atendido por garçons
que às vezes não estão na mesma frequência da comida do restaurante e do ambiente, da visão do restaurante, que eu consigo ver. Cara, não adianta, você faz parte do time. Se você não estiver nessa frequência de ter uma escuta ativa, ou seja, o que o cliente está falando, o que ele quer de mim? E posso falar uma coisa? Às vezes, como fornecedor, eu faço coisas para o meu cliente que vai muito além do que a gente combinou. Mas ele vai me dar um feedback negativo. Cara, se ele te dando um feedback negativo, não tem o certo ou errado. A experiência dele não está sendo bom. Escuta, e alguma verdade no mundo dele tem, por isso que ele está falando. E bora resolver, não é quem tem a razão, cara, é alinhar, aproveitar essa expectativa que o cliente está falando que não foi atendida e atingir, agregar valor. Sabe por quê? Porque ele não vai lembrar dos problemas, ele vai lembrar do jeito que você tratou ele. E adianta o dono tratar bem e o funcionário chutar a bunda do cliente? Não, só que aí o que acontece? Todo dono quer que o funcionário trate bem, não quer? Só que o dono trata bem o funcionário. Então, trate o seu funcionário, a sua equipe, como você gostaria de que ele tratasse o seu cliente. É o mínimo, é a liderança exemplar. Mas isso é um outro assunto. Então, na linguagem, você vai criar um espelhamento, um rapport. Quem conhece o rapport? Quem conhece rapport aqui? Rapport é eu entrar no mundo da pessoa, me conectando com ela, escutando, entendendo os anseios que ela tem, e mais que isso, procurando algo em comum na hora de conversar. Eu vejo, às vezes eu vou na loja e fico vendo a abordagem dos vendedores. Cara, começa abordando por algo em comum. Se ele está com a camisa do time, fala do time. Se a mulher está com uma camisa colorida, fala da camisa colorida dela. Aborde as pessoas com algo em comum para ela se conectar com você. E ela se conectando, ela vai ver valor. Valor nessa linguagem. Cara, eu lembro assim que eu fui na Disney e teve um brinquedo que estava muito grande assim de fila e ele acabou fechando antes de eu conseguir ir no brinquedo. Então fechava às 10 e eu estava na fila ainda às 10. Só que eu tinha entrado, sei lá, acho que era 8 horas na fila. E o cara, o gerente de relacionamento com o cliente, ele me deu um cartão. Falou, se você voltar aqui, você tem esse cartão e você vai acessar esse brinquedo qualquer dia da semana, o horário que você quiser. Que é tipo uma fila VIP lá, que era Fast Pass, chamava. Você vai pela Fast Pass e você não vai pegar fila. Só que hoje eu não vou poder deixar, ele vai fechar mesmo. Então, assim, ele resolveu aquilo que eu tinha de anseio de alguma maneira. O que eu estou falando para você é o seguinte, esse relacionamento, esse escutar ativo e entender o que eu queria, vai te ajudar a achar soluções. Só que isso é uma obrigação de todos, sorrir, pedir feedback, quando estiver se relacionando com o cliente, saber o nome dele. Precisa disso. Aí a próxima letra do valor é orientação para o resultado. Essa orientação ao resultado é entender o que o cliente espera comprando aquilo de você. Eu falo isso porque que nem os meninos da Sense, eles estão aqui, e eles fizeram uma aromatização para a gente, né? E logo quando a gente foi trocar uma ideia, eles falaram assim, cara, não basta dar um cheiro agradável ou aromatizar de um jeito que fique bom. Preciso fazer com que essa fragrância deixe a pessoa em um estado, numa sensação ativa. Porque eu posso colocar uma fragrância de relaxamento, e aí não vai fazer sentido para o evento. Eu estou falando que eles, ao fazerem uma análise de fragrância para a nossa empresa, eles se preocupam com qual resultado que a pessoa vai ter ao sentir o cheiro. Você precisa entender por que a pessoa está comprando aquilo de você.
O recorde disso foi uma vez que um cara, um investidor, né, trocando ideia, ele falou, cara, eu só sou atendido por esse cara aqui. Eu falei, mas o que acontece? Ele tem uns contatos bons? Ele falou, cara, ele sabe o que eu espero e ele se preocupa com o meu resultado. Eu falei, como assim? Cara, eu vou te explicar. Eu nunca vi isso daqui e até converso bastante agora no ramo imobiliário por causa de um amigo meu em comum, que ele está nesse meio. Ele falou assim, uma vez eu fui comprar um apartamento e era para investimento. E esse cara me deu 3 meses e perguntou se eu tinha arrumado um inquilino. E eu falei, por que, Josefino? Não lembro o nome do corretor. Não, porque você falou que era para alugar, eu quero saber se você conseguiu, tá? Se eu souber de alguém, eu vou te falar. Eu não trabalho com aluguel, já te falei. Mas eu queria saber se você conseguiu o que você queria. Cara, o cara tinha comprado o apartamento para alugar e o corretor fez o papel dele. Entregou, chave na mão, não sei o quê. Só que ele ligou 3 meses depois para saber se esse investidor tinha alugado. Que foi esse o resultado que o cara procurou. Ele não queria um apartamento, porque já tem um monte. Mas queria um apartamento em um bom lugar que não ficasse com vacância, ou seja, que não ficasse sem alugar. Depois de um tempo, ele falou, cara, aí o ápice dele foi quando eu fui comprar minha casa. Aí comprei a casa com ele. Aí ele perguntou, 3 meses depois, se eu tinha conseguido mudar e que ele tinha alguém para indicar para fazer a mudança para ele, porque o cara era de confiança na hora de embalar as coisas. Ele se preocupou com o resultado do cliente dele. E esse cara ficou fiel a esse corretor. Você sabe qual é a real intenção que as pessoas compram o seu produto? Às vezes é para emagrecer, do tua opinião, mas será que é só emagrecer ou ela tem um problema de autoestima? Uma depressão? Qual é o real problema? Ah, eu quero dar um cheirinho, eu quero comprar uma calculadora para repor aqui. Mas será que ele só quer comprar uma calculadora ou ele quer ter um produto de giro rápido? Ou um produto de valor agregado? Por que ele está comprando esse produto com vocês? A verdadeira experiência, ela se preocupa com o resultado que o cliente vai obter. O Faça a Sua Sorte foi criado com essa intenção. Eu lembro uma vez, né, na história da Disney, só finalizando, nossa, eu emendo muita história, né? Só falando de uma história, tinha uma mãe que foi para a Disney e esqueceu o ursinho do filho. Esse ursinho ficou no parque e ela entrou em contato com o pessoal lá de relacionamento ao cliente e explicou e falou como é que era. O cara falou que ia ver. Deu alguns dias, ela recebeu uma embalagem, um pacote. Nele estava o ursinho, uma carta e 10, 15 fotos. E essas fotos eram do ursinho nos brinquedos. E na carta dizia assim, o ursinho, ele gostou tanto do parque que ele não quis ir embora. Fala para fulaninho, né, o nome da criança, que ele sempre vai poder voltar aqui, mas não ficar chateado com ele, que ele só queria ficar mais um pouco. Os caras se preocuparam, sabe com o quê? Com a história que a mãe ia contar para o filho. Por que ela esqueça? Porque assim, quem tem filho sabe, né? Ô pai, onde você deixou meu carrinho? Filho, eu não brinco de carrinho. Foi culpa sua que a gente foi lá e não sei o quê. A culpa é nossa, e não tem essa. Os caras da Disney se preocuparam com a história que eles iriam contar para o filho. Olha a doideira. Essa galera estava se preocupada com o resultado que a mãe queria ou não? Porque não era só o ursinho. Ela queria o ursinho e fazer com que o filho não ficasse cobrando dela. Galera, não, assim, nego tá assim, só para ver se eu sei a palestra mesmo. E o R é relacionamentos de qualidade.
Cara, relacionamento de qualidade são alguns pilares e comportamentais, e isso também vale para o dono e também vale para a equipe de colaboradores. Você precisa ter credibilidade, você precisa ser honesto, cumprir prazo. Não existe, vou te entregar semana que vem e não entrega. Que relacionamento de qualidade vai conter com isso? E mais que isso, precisa ser ganha-ganha. Você precisa ter lucro na sua venda e o seu cliente precisa ter o benefício que ele comprou na sua venda. Honestidade, são valores comportamentais. O que faz com que os relacionamentos durem anos? Honestidade, transparência. São coisas básicas, mas às vezes o time se perde nesse sentido. Para te ajudar com levantamento, mas eu nem vou falar, senão o nego vai me matar. Eu vou falar só esse acróstico, que eu gosto disso. Uma vez eu vi com um cara de vendas, ele falou algo parecido, e aí a gente se transformou no Nutella. Às vezes você tem dificuldade em saber qual o resultado que o seu cliente quer. Por exemplo, do ursinho, os caras são geniais. Porque, para mim, ela só queria o ursinho de volta. Mas os caras já pensaram na história que iria contar para o filho porque que o ursinho ficou lá. Mas isso é difícil de você detectar. Existe uma outra técnica, um outro acróstico que chama Nutella, que para vocês descobrirem realmente o que o cliente quer. Então lembre, você só vai descobrir o que o seu cliente quer com perguntas. E anote essas 6 perguntas para vocês orientarem os resultados que vocês vão proporcionar na vida do cliente através dessas perguntas. Primeira coisa, qual é a necessidade que ele quer, pegando o seu produto e serviço? Gente, as pessoas são superficiais. Não, pessoal, Top Nico, tem uma galera em peso aí, não acredite que é só emagrecer. Emagrecer, ela engordou consequência desse problema. Não é só emagrecer. Geralmente ela tem algum problema emocional. Qual é a real necessidade? Se importe com a vida da pessoa. A urgência, para quando que ele quer o que você está oferecendo? O tempo. Para quanto tempo você tem para executar? Isso, ela tem tempo por exemplo, se você trabalhar com beleza, ela tem tempo de esperar ou precisa ser executado rapidamente. E o E, para mim, é uma das chaves para quem já comprou de um concorrente aquilo que você está vendendo. Experiências anteriores. Geralmente as pessoas mudam de empresa fornecedor por algum trauma. E se você entender qual o trauma que ele teve, na venda você coloca isso como agregação de valor, você consegue vender mais fácil. Isso é um hackzinho tremendo que me ajuda muito a vender esse sistema. Isso vai ajudar vocês a vender esse produto e serviço. Se você entender por que ele está mudando de fornecedor, cara, isso é fantástico, te ajuda no fechamento. Limite financeiro. Por que ou quanto ele está disposto? Eu tenho um sistema que tem clientes que pagam R$4.000 por mês. E eu tenho um sistema de alguns módulos que custa 100 e pouco. Eu vou oferecer qual para o cliente? Eu tenho que oferecer aquilo que é a realidade dele hoje. E se você perguntar quanto você paga, não vai colar. Mas se você perguntar o limite financeiro, ter os cuidados de como perguntar isso, vai ajudar muito. E mais que isso, colocando tudo em prática, qual é o avanço que ele vai querer ter? Nutella é uma técnica fantástica. Só isso aqui já vale, gente. Relacionamento foi aquilo que eu falei, o R, que vocês falaram que não tinha. Muitos querem o sucesso, o crescimento, mas desistem quando descobrem o preço. Qual o preço de pagar, de parar para pensar no seu negócio, com você, com o seu time, para agregar valor. Pessoal, nós estamos chegando na reta final e eu queria fazer o resumo. Agregar valor é agregar serviços no que vai ser entregado. Simples assim, gente, não tem outra definição. A responsabilidade é da empresa, do vendedor e de todo o time. Quais são os próximos passos para aumentar a experiência do seu cliente? Proporcionar uma experiência memorável ao cliente é a chave para agregar valor e criar relacionamentos de longo prazo. Galera, muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo de vocês. O nosso foco é fazer com que o cliente
tenha sensação de que recebeu muitas coisas, muitas entregas, mas que pague um preço muito menor do que ele recebeu. Valeu, até a próxima e fiquem com Deus. Quem está gostando, levanta a mão assim, ó. Agora, quem está gostando, levanta a mão e faz barulho. Já que você começou a levantar e fazer barulho, eu queria convidar para você se colocar de pé de novo. Gente, eu aprendi algo há alguns anos atrás, que foi libertador para mim. Lembra quando o Roma falou aqui sobre a visão que você passa? Como é que era o Johnson há alguns anos atrás? Eu andava assim, ó, com cara de vencedor. Quem me olhava na rua falou, rapaz, tá morto e esqueceu de cair. Mas por que eu estou falando isso? Porque existem algumas técnicas que você pode utilizar para melhorar a maneira como as pessoas te veem. Porque se você tem uma postura muito bem, impostada, um sorrisão no rosto, primeiro, isso vai comunicar com a sua mente. A primeira pessoa que você precisa convencer de que é um sucesso é você mesma. Depois que você conseguir convencer você convence as outras pessoas. E aí eu lembro que eu comecei a aprender de que todas as vezes que todo pensamento gera um sentimento e todo sentimento gera um comportamento. E aí eu comecei a entender de que se eu poderia utilizar alguns recursos para meio que hackear o meu cérebro. Como assim? Para eu liberar uma química correspondente que eu queria, no caso, expressar ali, Porque nem sempre a gente está corajoso, confiante, alegre, mas cá para nós, a gente gosta de se relacionar com quem? Com pessoas confiantes e alegres, não é isso? Não é assim? E aí eu entendi que eu poderia liberar a adrenalina, para ficar mais vivo, mais alegre, sem passar por uma montanha russa. Olha que top! Quem aqui torce pro Corinthians? Quem aqui torce pro Palmeiras? Não vou nem contar a piada para não. Quem aqui torce pro São Paulo? Não, eu já sei até como é que acontece, Santos também tem aí? Tem algum time diferente do que eu falei aqui? Flamengo. Fluminense. Meu Deus, tem um Fluminense. Beleza. Eu tenho certeza que quando seu time faz gol, você faz assim, ó. O pessoal fala assim, gol, final de campeonato, aí você... Gol. Oh, foi gol. É assim que você faz? Não? E por que quando você vai tratar seu cliente, você trata com aquela cara de... Bom dia. Hã? Não é assim? Eu vou ensinar vocês como é que você faz para trazer tudo isso. Tem vez, gente, que eu vou, por exemplo, antes de dar uma palestra assim, eu vou para o banheiro e faço sozinho. Eu espelho. No início, o pessoal em casa pensava que eu estava ficando louco. Mas vamos lá, Mas para isso eu tenho uma música especial. Mas não solta ainda não. A gente vai fazer assim, ó. Lembra quando seu time faz gol? Lembra? Então, normalmente eu faço assim, ó. Yes! Assustou, Então, você vai fazer assim, ó, tipo como se o seu time estivesse fazendo gol. Só que a gente vai fazer e é 5 vezes. Ok? Calma aí. Eu vou contar. Não, deixa eu contar. Eu vou contar 1, 2, 3 e... Vamos só para testar? 1, 2, 3 e... Yes! Mas tem que ser aquele yes de sair quase para fora, não tem? Tem. Se vão fazer direito. Mas vamos esperar a música primeiro? Ó, solta a música. Cadê? Vamos lá comigo, ó.
1, 2, 3 e... Yes! 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 Yeah! Uma salva de palmas para vocês! Cadê as bolinhas? Agora não dá hora de brincar. Joga essa bola para lá. Isso. Cuidado. Sem ser vingativo, hein, gente? Todo mundo virando criança de novo. Olha que legal. Pensa num povo que virou criança de novo. Não, eu vi algumas pessoas bem vingativas, não tem? Tipo assim, deixa a bola voltar aqui de novo para ele ver. Eu vi. Gente, vocês querem conhecer alguém? Como é que uma pessoa não consegue mentir sobre ela mesma quando está brincando? Se você é vingativo, aparece. Se você é desonesto, aparece. Aparece tudo na hora da brincadeira. Na brincadeira ninguém consegue mentir nada, não tem? Mas, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu acredito que tem pessoas aqui capazes de transformar essa cidade. Eu vou falar de novo, sabe por quê? Eu vou falar de novo, porque vai que eu falei em inglês, né? Ou sei lá, não, inglês não, tem muita gente que fala. Eu falei em mandarim. Tem alguém que fala mandarim aqui? Ah, tem? Você fala? Ah. Vamos lá. Eu tenho certeza que tem gente aqui que vai transformar a história dessa cidade. Só que você vai fazer assim, ó. É comigo! Eu tenho certeza que tem gente aqui que vai, ou empresas também, né? Que vão transformar a história dessa cidade. É comigo! Você está conseguindo convencer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela assim, é comigo! Isso. Uma salva de palmas para vocês. Aproveitando que você está de pé, uma das coisas que eu mais vejo nessa caminhada minha com empresários é que o cara ou a moça, né, começa a sua jornada empreendedora com muito desejo de liberdade financeira e liberdade de tempo, não é isso? Porém, o que acontece ao longo do caminho? Você começa a empreender e aí você percebe que o cara que trabalhava 8 horas, agora trabalha 16, 18, né? Mas cadê o tempo? A liberdade de tempo? Foi embora. E aí, faz para pagar a conta. Cadê a liberdade financeira? Porém, uma das coisas que você não sabe é que para que você passe de ser um cara de CLT para se tornar de fato um empresário que tenha uma gestão de tempo lucrativa, precisa de alguns ajustes. E isso você não consegue sozinho. Sabe por quê? Porque precisa acontecer uma mudança de mentalidade.
Eu estou dando esse exemplo aqui só para dizer que a gente vai estar aqui agora com uma mulher que ela é especialista em fazer você lucrar, inclusive quando você não está trabalhando. Aí é bom, hein? Não é bom? Não é bom? Quem aqui quer ouvir ela? Tá muito fraco. Quem aqui quer ouvir ela? Então eu queria ter a honra. Cadê a música? Agora é a hora da música.